Olá, sou a professora Anne Moraes e estamos no nosso último encontro do curso Técnicas de Comunicação Humanizada e a visita domiciliar no Bolsa Família, nossa aula 10. Vamos lá? Vamos ver o que a gente vai aprender nessa aula. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do assistente social na comunicação no programa Bolsa Família, e não só o assistente social, mas qualquer pessoa que trabalhe para o programa, que trabalhe na atuação, nas visitas domiciliares, que seja contratado para trabalhar com o programa Bolsa Família. Então, isso serve para todos. Alguns exemplos de problemas na comunicação e visitas, então a gente vai ver aí alguns casos concretos para que a gente possa pensar em soluções para eles. Como atuar, mediar e acolher. E a gente vai ter as considerações finais. Antes das considerações finais, a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação, porque ao final do curso vocês vão precisar fazer uma atividade avaliativa sobre prazo, sobre informações mais burocráticas com relação a essa entrega. Vocês terão no AVA, que vocês entram e assistem o curso, vocês vão ter informações maiores sobre a atividade pelo AVA. Mas saibam que existe uma avaliação que precisa ser feita e entregue, tá? Então fiquem de olho nisso. Então vamos lá. Quais são os objetivos da aula 10? Apresentar a importância do assistente social ou de qualquer outra pessoa que vá trabalhar na comunicação, em visitas domiciliares do Bolsa Família. Apontar algumas estratégias para mediar os conflitos utilizando a comunicação não violenta. E destacar a importância dessas técnicas de comunicação para quem for trabalhar no programa. Tá? Então, reforçando, quem for trabalhar no programa, que for nas visitas, ou que for, seja lá qual for a sua atuação no programa Bolsa Família, é importante ter consciência, refletir sobre as questões que a gente está trabalhando no curso. Tá? Então, é importante para todos. Então, qual é a importância do assistente social na comunicação no programa Bolsa Família? Então, peguei informações, tá? De uma reportagem que vai falar sobre a visita domiciliar e a apreensão da realidade social. Então, a visita domiciliar exige que o profissional esteja bem instrumentalizado para atender as demandas que surgem e uma preparação antecipada com objetivos definidos. Então, não é à toa que vocês estão sendo capacitados, estão passando cursos, então tem que seguir as instruções para que essas visitas sejam feitas da melhor forma possível, tá? Então, vocês vão ter os instrumentos para isso, para que se preparem. Com um olhar atento, o assistente social ou qualquer outro que vá trabalhar para o Bolsa Família, busca atingir a meta da visita. A ética é fundamental na realização da visita domiciliar, pois ela norteia o agir do profissional, através de seus princípios, sendo o suporte que auxilia na distinção dos valores, tendo consciência moral e respeitando o usuário. Então, respeitar o beneficiário, respeitar o outro. Então, isso é algo que a gente vem falando desde a primeira aula. Assim, o aprimoramento dos instrumentais da visita domiciliar, a entrevista, a observação, então as perguntas, os preenchimentos, a observação, tudo isso precisa ser feito com muita atenção e muito comprometimento. Que são inseridos no estudo socioeconômico, você está fazendo parte de um estudo socioeconômico. Então, essa visita ela é um instrumento que vai trazer essas informações para esse estudo ser feito e para que o governo possa ter informações necessárias para realizar, para poder concentrar essas informações, fazer um estudo socioeconômico sobre as pessoas que vivem em pobreza no Brasil, para que possa se pensar em políticas públicas, em melhoras de políticas públicas, enfim. É muito importante, tá? Esse programa e essa visita. A leitura crítica da realidade das famílias é utilizada como ferramenta de efetivação e ampliação dos direitos sociais e dos serviços oferecidos pela instituição. Então, quando a gente tem esse material, quando a gente tem essas informações que vocês vão coletar e que serão instrumentalizadas e organizadas, essas informações elas vão ser uma ferramenta de ampliação dos direitos sociais e dos serviços oferecidos pelo governo. Então é muito importante. E é muito importante que vocês saibam da importância, tá?
Então, a gente tem alguns problemas que podem ocorrer, né, na visita, tá? Então, a estigmatização dos mais pobres por estarem nessa condição. Então, isso é muito problemático. A gente falou de preconceito, desigualdade. Então, a gente não pode ser preconceituoso com o outro, seja qual for a questão. Então, preconceito de raça, preconceito linguístico, preconceito de gênero, preconceito de orientação sexual, nada. Preconceito, não. Tá? Então, estigmatizar o outro, culpar o outro pelo seu lugar de pobreza, isso é muito preocupante e não pode acontecer. Então, agentes, né, mal preparados, então quem vai à visita, quem está trabalhando diretamente com os beneficiários, mal preparados, podem agir com preconceito, com base em estereótipos. Tá? E isso não pode acontecer. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre os estereótipos. Discriminação e autoritarismo são também aspectos encontrados. Então, você está ali representando o governo, você está ali trabalhando para poder coletar essas informações que são importantes. Então, você não pode se colocar no lugar de autoridade, como se você fosse melhor do que o outro, como se você fosse mais importante do que o outro. Não. Discriminar e ser autoritário, não. Olhar não crítico, então é um outro problema que a gente percebe, né, que se percebe entre algumas pessoas que vão trabalhar com o programa e que a gente quer exatamente que reflita, repense, se renove, tá? Então, olhar não crítico, ético e social por parte do agente. É necessário pensar no lugar importante que vocês ocupam nessas visitas, como os dados, as análises, a aproximação do real, porque você vai estar se aproximando do real vivido por aquelas pessoas. Não sou eu que vou estar lá, não é o presidente que vai estar lá, não é o secretário, são vocês vão estar lá vendo. E essas informações que vocês vão estar vendo precisam estar presentes nesse estudo socioeconômico para que quem toma decisões, quem faz, quem move as políticas, quem mexe com lei, projeto de lei, etc., que essas pessoas possam ter informação para fazer isso, tá? Então, vocês vão estar se aproximando do real vivido pelas famílias em conjunto com reflexões políticas, econômicas e sociais mais amplas, que vão colocar esse agente, vocês, que está trabalhando diretamente com as famílias, num papel bem importantíssimo para se pensar nos impactos do Bolsa Família para a redução da pobreza no Brasil. Então, isso é muito importante. Tá? Assumam essa importância, entendam essa importância. É preciso assumir a responsabilidade social e coletiva que esse papel ocupa. Então, é de uma responsabilidade muito grande. Então, tenham cuidado, entendam essa importância para que a ação de vocês, a comunicação, seja bem realizada. Isso vai trazer frutos importantes para o programa e para todos. O que seria um estereótipo, né? É a imagem atribuída a alguém ou algum grupo, geralmente preconceituosa. Então, é você falar que a pessoa que nasceu em Portugal, ela é pão dura. Então, você pegar e estigmatizar um grupo, dizendo que esse grupo é assim, essa pessoa é assim. Então, esse grupo age dessa forma ou é alguma coisa. Então, os estereótipos, eles são ligados, em geral, a um olhar preconceituoso para o outro. Isso não pode, tá? Alguns exemplos de problemas na comunicação nas visitas. Então, a gente tem o desinteresse. Então, às vezes, o agente está ali, quem está trabalhando, o visitador, ele está lá desinteressado, nem olha direito para a pessoa, fala de qualquer jeito, quer ir logo correndo. Então, isso é um problema. Não dar todas as informações necessárias quando é perguntado. Se o beneficiário te perguntou alguma coisa, porque tem alguma dúvida, então você apareceu na casa dele para fazer a visita, às vezes ele tem várias dúvidas que ele não conseguiu entender entrando no site, ou ele não conseguiu entender em nenhum outro canal. E aí ele quer que você explique para ele, que você o ajude. Então ajude, explique, tá? Então se você tem informação, se você pode ajudar, ajude. Diminuir o valor do outro. Então, achar que o outro, por estar em estado de vulnerabilidade e pobreza, ele é menor, tem menos valor. Não, tá? Então, é muito importante pensar sobre isso. Outros exemplos, julgamentos morais, né? Então, quando há diagnósticos baseados em preconceitos, então você olha para o outro
a realidade do outro e você o culpa por isso, você o julga por isso. Julga a forma como ele vive, a forma como se relaciona, a forma como ele entende as coisas, enfim. Esses julgamentos de morais são bem problemáticos, então pensem sobre isso. Impedir sentimentos empáticos, exemplo, não precisa se preocupar não, a vida é assim mesmo, a vida é assim. Você está falando com pessoas que sofrem diariamente. Então seja empático, entenda que a vida e a realidade desse outro é diferente da sua e é difícil. A sua vida pode também ser difícil. E não é por isso que quando a gente olha para o outro, a gente tem que desconsiderar que a do outro também é difícil. Então, vamos olhar para o outro tentando olhar com empatia, tentando se colocar no lugar do outro, tá? Linguagem coercitiva. Então, o que significa? Envolvem falas que levam o outro a sentir culpa, medo, tá? Então, ameaçar, dizer que vai perder a bolsa, né? Que vai perder a bolsa, a transferência, né, de renda, ou de alguma maneira ameaçar esse outro, colocar medo nesse outro, então, ou culpa nesse outro. Então, é importante pensar sobre isso. Como atuar, mediar e acolher? Então, como fazer isso na prática? Então, é muito importante pensar em seu papel social nessa cena comunicativa, como a gente disse antes, tá? Então, a importância do seu papel nessa visita. Outro ponto é enxergar o outro e sua realidade social. Então, ser empático, entender, né, tentar se colocar no lugar desse outro. O papel social, nesse caso, tem que ser crítico e reflexivo, não apenas burocrático. Então, você está ali olhando, observando aquela realidade, tente não ficar só nesse lugar do preenchedor de ficha. Tô preenchendo. Claro que você está ali para preencher, para poder observar, para poder atualizar as informações. Mas olhe, observe, analise com um olhar crítico, seu olhar crítico, para aquela cena, para aquela situação, para o que aquela pessoa está passando, para as suas necessidades. Isso é importante. O seu olhar, o olhar de quem está ali vendo na prática, ele está ali no contato mesmo, é um olhar muito importante. Então, saiba a importância disso e tente se colocar nesse papel. Não só burocrático, de quem está preenchendo algo, mas um olhar crítico e reflexivo sobre essa realidade. Ler mais sobre políticas públicas e combate à pobreza é importante. Só ler mais notícias do governo, notícias, né, em sites de notícia, é bem importante, tá? Para saber mais, entender melhor, saber melhor. Esse curso e outros cursos que o PIBA está trazendo para vocês, vai trazer esse olhar sobre as políticas públicas, sobre, né, a importância, por exemplo, da mulher nesse cenário do Bolsa Família, da questão dos povos tradicionais, vai trazer, né, então, como fica as comunidades indígenas, quilombolas, nesse cenário do programa Bolsa Família, traz o olhar sobre o antirracismo, sobre a desigualdade racial, enfim. O projeto, né, e as capacitações que vocês vão fazer vão já trazer muito conhecimento sobre, que é importante, é muito importante para vocês. Mas vocês podem buscar isso externamente, ler mais, sim, né, procurar mais informações. Outras questões importantes sobre como atuar, mediar e acolher. Cuidado com o outro é muito importante, já falamos várias vezes, eu quero reforçar. Então, todo cuidado, gentileza e educação para entrar na casa, para fazer as verificações, observações. Lembre da teoria da polidez, do respeito ao corpo do outro, seus valores, crenças. Tudo é o território. O território não é só o corpo do outro, o território são os valores, as crenças, o modo de existir do outro e que precisa ser respeitado. Então, isso é muito importante. Um corpo fragilizado precisa de todo cuidado. Então, é o corpo que vocês vão estar, ou as pessoas com quem vocês vão encontrar, esses beneficiários, eles são pessoas que vivem em estados de fragilidade, de vulnerabilidade, de cerceamento, né, de falta, de escassez de um monte de coisa. Então, é muito importante vocês lembrarem disso, tá? Até para que vocês possam ser empáticos com o outro, entender esse lugar. Aqui eu trouxe para vocês algumas notícias que eu acho importante a gente comentar sobre a importância do programa, né? Então, a Bolsa Família, né, que é uma transferência de renda, completa 20 anos e protege 19,7 milhões da pobreza. Então, olha que programa enorme e importantíssimo. Crianças com fome não conseguem estudar, não conseguem se desenvolver.
Então, pessoas com fome não conseguem trabalhar, não conseguem viver, não têm dignidade. Então, é muito importante que as pessoas tenham o que comer, tenham o básico para conseguir viver. E esse programa, ele traz isso, tá? Então, aqui eu botei um QR Code, então quem estiver interessado, vocês podem pegar o celular, ir lá em leitor de QR Code e ler, que vocês vão ser direcionados para essa notícia. Então, é uma notícia que saiu do próprio site do governo, tá? Do gov.br, e que é de agora, de 2023. Então, segundo o estudo, modernizações recentes no programa de transferência do governo federal ampliam em até 30% a renda de famílias com crianças de até 6 anos de idade. Então, você tem aí, olha que maravilha, né? Quantas pessoas estão sendo beneficiadas, que estão recebendo, que estão podendo colocar comida na mesa, estão podendo fazer mais de uma refeição, né? Algumas refeições por dia. Então, esse compromisso com a saúde, com a alimentação, com a educação, sempre lembrando que o programa Bolsa Família está associado à frequência escolar, à vacinação. Então, é uma preocupação conjunta com a saúde, com a educação, né? Com a alimentação. Então, ele é importantíssimo. A gente tem outra notícia aqui, tá? Também da agência Gov. Então, a gente tem 20 anos de Bolsa Família, como o programa resgata a dignidade dos brasileiros e reduz desigualdades sociais. Então, esse programa foi criado em 2003, o programa tem reconhecimento internacional no combate à pobreza. Então, a Caixa realiza pagamentos desde a criação do programa. Então, é um programa muito importante, que tem visibilidade, não só a importância não só aqui, mas é visível internacionalmente como o programa Bolsa Família, ele atua para combater a fome, né, para combater a pobreza extrema, né, para auxiliar essas famílias no seu desenvolvimento, seja educacional, seja de saúde, seja de alimentação. Então, ele é importantíssimo. E estar atuando nesse programa, trabalhando para isso, é algo de muita responsabilidade. E eu falo aqui do meu lugar, que está sendo muito bom para mim estar trabalhando e estar fazendo esse curso para vocês que vão trabalhar com o programa diretamente com os beneficiários. Então, eu assumo a responsabilidade do que eu estou fazendo aqui e fiz com muito cuidado todas essas aulas, todos esses slides, né, todas as informações que eu coloquei aqui para vocês, todo o conhecimento que eu tenho sobre comunicação, sobre linguagem, para auxiliar vocês, para dar aí um pouquinho do que eu sei nessa atuação tão importante de vocês. Então, eu assumo essa responsabilidade, então, desse lugar e da importância disso, tá? E eu sou muito feliz em estar aí podendo participar disso. Quero falar com vocês um pouquinho sobre a atividade avaliativa. Então, depois desse slide, a gente tem as considerações finais, né, de tudo o que a gente fez, falou. Depois, algumas frases, né, algumas reflexões que eu quero deixar com vocês nessa nossa última aula. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a atividade. Então, como eu disse para vocês, vocês vão receber essas informações, tá? Mais apuradas sobre quando tem que entregar, por onde entrega, as datas, prazo para entrega, tudo mais, tá? Então não fiquem preocupados com isso, vocês vão receber essa informação. Mas eu trouxe aqui para vocês o que precisa ser feito, tá? Então, com base no que a gente falou em todas as aulas, desde a primeira aula até a aula de agora, vocês vão precisar desenvolver um texto de 20 a 30 linhas, tá? Então, o tamanho é mais ou menos esse, entre 20 e 30 linhas, para que vocês respondam essas 4 questões que eu coloquei abaixo. Então, eu vou falar um pouquinho delas, até para ajudar vocês, facilitar na hora de responder. Então, a letra A é para você dizer o que significa linguagem simples, comunicação humanizada, escutativa e comunicação não violenta. Então, é você ir lá, né, nas aulas. O que é a linguagem simples? Então, a linguagem simples é isso, isso, isso. A comunicação humanizada é isso. Então, o conceito de cada uma dessas, de cada uma dessas expressões, desses conceitos, né? Então, você vai conceituar cada um. E isso você tem nas nossas aulas, você pode buscar lá e responder. E lembra que a gente falou sobre escrita? Então, é muito importante que você responda de forma bem direta e objetiva. Então, o que significa linguagem simples? Linguagem simples significa isso, isso, isso.
Já comunicação humanizada significa isso, escutativa significa aquilo, tá? Então, de uma forma bem direta. Qual a importância da comunicação humanizada da linguagem simples para quem trabalha para os órgãos públicos? A gente falou em algumas aulas sobre a comunicação do serviço público com a população. Então, eu quero saber qual a importância desses conceitos que a gente viu de linguagem simples, comunicação humanizada, para quem trabalha para os órgãos públicos, por que eles precisam ser capacitados, saber sobre isso, qual a importância. Letra C. Como a linguagem simples e a comunicação violenta contribuem para a prática da cidadania pela população brasileira. Então a gente falou muito sobre cidadania, sobre o que é cidadania, sobre a importância, né, da prática cidadã. Então a gente conversou em várias aulas sobre isso. E a gente sabe que a linguagem simples e a comunicação violenta contribuem para essa prática, para a prática da cidadania. Como? Por que contribuem? Como contribuem? Tá? Então é importante que vocês voltem nas aulas, pensem, reflitam para poder responder essa questão. Dou uma dica. Na hora de responder, você pode começar assim: cidadania, isso. Para que haja cidadania, para que o cidadão, né, ele exerça a sua cidadania, é importante isso aqui. A linguagem simples e a comunicação violenta vão contribuir porque elas levam a isso. Então, não posso dar a resposta, né? Mas para vocês desenvolverem de uma forma bem didática essa resposta. E a última, por que esses conceitos de linguagem simples, comunicação humanizada, escutativa, comunicação não violenta são importantes para quem vai trabalhar nas visitas domiciliares para o programa Bolsa Família? Porque o curso, né, técnicas de comunicação humanizada e a visita domiciliar no programa Bolsa Família. Então, é pensar nesses conceitos todos e como eles são importantes para quem vai atuar nas visitas. Então, eu quero que vocês façam essa conciliação. Por que esses conceitos que vocês definiram na letra A, eles são importantes para vocês que vão fazer a visita, para os visitadores? Por que isso é importante? Porque saber isso é importante. Tá? Então, essa é o que eu quero que vocês, no caso, escrevam na letra D. Tá? Então, lembrem, texto entre 20 e 30 linhas. E o prazo onde vai ser inserido, isso vai ser informado para vocês, não fiquem preocupados. Então vamos às considerações finais do nosso curso? Então a ideia geral do curso era transmitir conhecimentos gerais sobre comunicação e linguagem, com foco no debate sobre a comunicação humanizada e sua importância nas visitas domiciliares a serem realizadas no programa Bolsa Família. Então, a gente traz todos esses conhecimentos para que vocês possam usá-los na prática. Vimos também que, além dos aspectos que envolvem a teoria da comunicação e das linguagens, corporal, facial, gestual, precisamos pensar em como essas teorias se articulam com a realidade social e a diversidade cultural e social do Brasil. Então, a gente falou sobre diversidade linguística, multiculturalismo, a gente falou sobre, né, como aspectos educacionais, leitura, né, como isso está envolvido na nossa realidade social e como essas teorias são importantes para a gente pensar, observar essas questões, tá? Então, muitas vezes, questões que envolvem uma pouca habilidade do outro para poder entender o que você está dizendo tem relação com desigualdade social, com desigualdade educacional, com preconceito, tá? Então é muito importante a gente pensar e a gente fez isso, né, ao longo dessas aulas. E não esqueçam da sua linguagem corporal, gestual, facial, porque o corpo fala. E o que você quer que ele fale nesse momento? Então é importante cuidar disso. Tá bom, vamos ver aqui. Então a gente precisa, então, com a comunicação, perceber como a comunicação se conecta com os contextos sociais e a diversidade. Uma visita domiciliar não é apenas um fazer burocrático, é um fazer político, crítico e social. Precisa de solidariedade, desejo por participar da mudança que esse país precisa. Então, aquilo que eu falei, da responsabilidade, da importância do papel de vocês nesse lugar. Tá? Estamos falando de pessoas em estado de vulnerabilidade. Vou repetir essa palavra várias vezes, para vocês lembrarem sempre disso.
assistidas por um programa, estão cuidadas, né, atendidas por um programa que as auxilia a colocar comida na mesa. São pessoas que têm sua dignidade colocada à prova em muitos momentos, há muitos momentos. Tá? Luta-se para que a situação mude. E os visitadores, vocês, fazem parte disso. Tá bom? Então, eu quero agradecer, tá, a presença de vocês, né, vocês me ouvirem, me darem escutativa aí da casa de vocês, de onde vocês estiverem. Eu quero terminar com esse slide e o outro, com umas frases de música e reflexão que eu gosto muito, eu acho bem importante, que casa com o que a gente está vivendo. Então, eu espero que esse curso tenha provocado reflexões sobre o papel de vocês nesse contexto da visita, nesse lugar de assistência, de respeito, de empatia, de luta coletiva e de transformação social. E eu quero encerrar com o trecho da música Caminhando Cantando, do Geraldo Vandrés, importantíssimo, né? Músico, compositor brasileiro. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, caminhando e cantando juntos. Para que essa canção que a gente vive no Brasil, que a gente vive na nossa sociedade, seja uma canção bonita, igual, justa para todos, né? Então, juntos a gente pode fazer a diferença. E termino, então, encerro esse curso com uma frase da Marielle Franco. Estou até arrepiada em falar da Marielle, uma pessoa maravilhosa, extraordinária, que foi assassinada, enfim. Vocês sabem da história da Marielle Franco. Então, eu chego a ficar arrepiada quando falo dela. E eu quero terminar esse curso com uma frase da Marielle. Falar de raça é falar da dominação e escravização de um povo, do apagamento, silenciamento e retirada da sua humanidade. Falar sobre raça é falar sobre a desigualdade que estrutura a nossa sociedade até hoje. E quando a gente vê que os números, e quando a gente vê que a boa parte das pessoas que participam, que estão, né, que são atendidas pelo programa Bolsa Família são pretas, a gente vê que pobreza no Brasil tem cor. E para a gente acabar com isso, para que o povo preto pare de ser morto, pare de sofrer preconceito, que a sua cultura, o seu ser, o seu modo de ser e existir, que a sua cor, ela seja respeitada, ela seja, que ela faça parte de um país igual, de um país que valoriza todas as cores, todos os gêneros, todas as classes. A gente precisa disso e a gente precisa entender que a pobreza no Brasil está relacionada com cor e a gente precisa que isso mude. Então, meus queridos, minhas queridas, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do curso e façam a avaliação bonitinho que depois ela será corrigida. Beijos e foi ótimo estar aqui. Tchauzinho.